segredo sombrio da filosofia romana. Imagine um império onde o destino de milhões era decidido pela espada, mas também pela palavra. Roma conquistou o mundo com sua legião implacável, mas o que poucos sabem é que foram os filósofos romanos que moldaram a forma como pensamos até hoje. O que significava buscar sabedoria em um mundo onde a brutalidade era a regra? Como um homem poderia questionar os deuses, criticar imperadores e ainda assim sobreviver? Mas nem todos conseguiram. Alguns foram silenciados. Outros traíram suas próprias crenças. E alguns... bem, eles desafiaram a própria morte para espalhar suas ideias. A história dos grandes filósofos romanos é muito mais sombria e perigosa do que você imagina. Agora, você está pronto para conhecer os homens que desafiaram o império? E antes de continuar, conheça a nossa loja Roman Life. Lá você encontra roupas, acessórios e decorações que trazem o espírito da Roma antiga para os dias de hoje. O link está na descrição. A filosofia na Roma antiga. O caminho entre a razão e o caos. Roma pode ter dominado o mundo com suas legiões, mas dentro dos grandes fóruns e palácios havia uma outra batalha acontecendo. A batalha pelo pensamento. Os filósofos romanos não eram apenas estudiosos isolados em bibliotecas empoeiradas. Eles estavam nas ruas, nos tribunais, aconselhando generais, enfrentando imperadores e muitas vezes pagando um preço alto por suas palavras. Mas quem eram esses homens? E por que suas ideias eram tão perigosas? Enquanto a Grécia deu ao mundo nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles, Roma pegou essa chama do conhecimento e moldou algo novo. Uma filosofia que não se limitava às ideias, mas sim à vida prática, à política e ao destino do império. Os filósofos que moldaram Roma e desafiaram o poder. Roma não era um berço de grandes escolas filosóficas como Atenas, mas isso não significa que não tenha produzido mentes brilhantes. Pelo contrário, os filósofos romanos não apenas estudaram o pensamento grego, mas o transformaram, adaptando-o para a brutalidade e a grandeza do império. Entre os maiores nomes, 3 se destacam: Sêneca, Marco Aurélio e Cícero. Homens que não apenas pensaram sobre a vida, mas a viveram no limite entre o poder e a tragédia. Sêneca, o estoico que aconselhou um tirano. Marco Aurélio, o imperador que governou como um filósofo. Cícero, o orador que ousou enfrentar a corrupção e pagou com a própria vida. Mas será que suas palavras ainda fazem sentido hoje? Ou foram apenas ecos perdidos no tempo, tragados pelo colapso de um império? Antes de responder, você precisa conhecer suas histórias. Sêneca, o filósofo que aconselhou um monstro. Imagine estar preso em um palácio onde a qualquer momento sua vida pode ser tirada por um simples capricho. Esse era o dia a dia de Sêneca, o filósofo estoico que serviu como conselheiro de ninguém menos que o imperador Nero. Sêneca era um homem de princípios. Acreditava que o destino é implacável, que devemos aceitar as dificuldades da vida com serenidade e que o verdadeiro poder vem do controle sobre as próprias emoções. Mas como manter a calma quando seu pupilo é um dos imperadores mais cruéis da história? Desde jovem, Sêneca estudou filosofia e rapidamente se tornou um dos intelectuais mais respeitados de Roma. Porém, seu talento chamou a atenção da corte imperial, e ele foi forçado a entrar no jogo político. E que jogo! Quando Nero subiu ao trono, Sêneca tornou-se seu tutor e mentor. No início, parecia que ele poderia moldar o jovem imperador em um governante justo. Mas logo ficou claro que Nero não podia ser controlado. Sêneca sabia que estava lidando com um homem instável. Mas o que ele poderia fazer? Renunciar significaria assinar sua própria sentença de morte. Permanecer significava conviver com a culpa de assistir um monstro crescer. E assim ele permaneceu. Mas até quando ele poderia evitar o inevitável? A queda de Sêneca, o estoico contra o imperador. Por anos, Sêneca tentou aconselhar Nero, controlá-lo, amenizar seus impulsos destrutivos. Mas o que um filósofo pode fazer contra a loucura absoluta? Roma ardia em conspirações e paranoia. A cada dia, novos inimigos surgiam, ou eram inventados. Nero começou a ver traições em cada sombra, e até mesmo seu mestre não estava a salvo. Quando a conspiração de Pisão contra o imperador foi descoberta, Nero precisava de um culpado. E quem melhor do que o homem que tinha acesso direto ao coração do império? A notícia veio como uma sentença inevitável.
Sêneca foi acusado de traição. Ele sabia que não havia escapatória. O imperador queria sangue e ele teria. Mas um estoico não teme a morte. Ele a aceita como parte do destino. Dizem que, ao receber a ordem para tirar sua própria vida, Sêneca não demonstrou medo. Chamou amigos e familiares, discursou sobre a transitoriedade da vida e abriu seus pulsos com serenidade. Mas a morte não veio rápido. O sangue escorria devagar. O veneno que lhe deram era fraco. Sêneca agonizou por horas antes de finalmente partir. Seu fim foi cruel, mas ele morreu como viveu, sem lamentações. Mas agora eu te pergunto, valeu a pena? Teria sido melhor fugir, lutar ou aceitar o destino como Sêneca fez? Não esquecemos de falar sobre Cícero, mas vamos falar dele sim em um próximo vídeo, porque você precisa saber da história de Epicteto. O desafio de Epicteto, da escravidão à filosofia. Imagine viver em um mundo onde sua vontade não lhe pertence, onde cada palavra, cada gesto, cada pensamento precisa ser calculado para evitar a ira de seu mestre. Essa era a realidade de Epicteto, um escravo que se tornaria um dos maiores filósofos estoicos da história. Nascido na servidão, Epicteto conheceu a crueldade dos homens desde cedo. Seu senhor, um poderoso funcionário imperial, era impiedoso. Conta-se que, certo dia, apenas por diversão, ele torceu a perna de Epicteto até quebrá-la. Diante da dor insuportável, Epicteto apenas murmurou: "Se continuar, ela se quebrará." E quando a fratura aconteceu, ele não gritou, não chorou, apenas aceitou. Foi assim que Epicteto viveu, sabendo que a única coisa que ninguém poderia tirar dele era sua mente. Anos depois, conseguiu sua liberdade e tornou-se um dos maiores mestres da filosofia estoica. Ele ensinava que não importa o que acontece ao seu corpo, à sua fortuna, ao seu status, o que realmente importa é o controle que você tem sobre sua própria alma. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E aqui está um pensamento que pode mudar sua vida. Quantas vezes você sofre mais pelo que imagina do que pelo que realmente acontece? Se você chegou até aqui, comente a senha secreta. A força vem de dentro. Marco Aurélio, o imperador que escreveu para o futuro. Agora, imagine estar no meio de uma guerra brutal. A chuva fria encharca sua armadura, o cheiro de sangue e lama impregna o ar, e os gritos dos feridos ecoam pela escuridão. Você é o imperador de Roma, cercado por inimigos, e ainda assim, ao invés de se perder no caos da guerra, você escreve: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essas palavras não foram ditas por um homem comum. Foram escritas por Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores de Roma. Ele governou um dos maiores impérios da história e, ao mesmo tempo, enfrentou crises que teriam destruído qualquer outro governante. Guerras sem fim nas fronteiras. Uma praga devastadora que matou milhões. Traições dentro de sua própria corte. E como ele lidou com isso? Com filosofia. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio escrevia todas as noites, registrando suas reflexões no que se tornaria Meditações, um dos livros mais influentes já escritos. Mas, ironicamente, ele nunca escreveu para o público. Suas palavras eram um diálogo consigo mesmo, um lembrete de que o único poder real que um homem tem é o controle sobre sua própria mente. Mas será que ele realmente seguia esses ensinamentos? Será que o maior imperador estoico da história conseguiu resistir ao peso do poder absoluto? Vamos ver sobre isso, mas antes, vamos voltar a Epicteto. Epicteto, o filósofo que era um escravo. Imagine nascer sem liberdade. Desde o primeiro suspiro, seu destino já está traçado. Você não possui direitos, sua voz não tem valor, e sua dor é irrelevante para o mundo. Para muitos, isso significaria o fim. Mas para Epicteto, foi apenas o começo. Nascido escravo na Roma antiga, ele não tinha fortuna nem influência, mas o que ele possuía era algo que nem seus senhores podiam tomar: a capacidade de pensar. E foi através desse dom que ele desafiou um império e se tornou um dos maiores filósofos de todos os tempos. Mas como um homem sem nome e sem liberdade conseguiu influenciar imperadores e moldar a filosofia para gerações futuras? A revolta silenciosa de Epicteto. Imagine viver acorrentado, sem saber se veria o amanhecer do dia seguinte.
Epicteto conhecia bem essa realidade. Como escravo de um poderoso assessor de Nero, ele presenciou de perto o lado mais sombrio do Império Romano: traições, execuções sumárias e a sede insaciável de poder. Mas ao invés de ser consumido pelo ódio, ele escolheu outro caminho: o da razão. Foi na filosofia estoica que encontrou sua verdadeira liberdade. Epicteto aprendeu que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossa mente. Ele acreditava que a verdadeira força não estava em espadas ou riqueza, mas na maneira como lidamos com o sofrimento. E essa filosofia não ficou apenas nas palavras. Mesmo sendo torturado e aleijado por seu senhor, ele não gritou, não chorou. Apenas olhou para o homem que lhe causava dor e disse calmamente: "Eu te avisei que quebraria minha perna." Seu espírito inabalável inspirou gerações. Quando finalmente conseguiu a liberdade, ele não procurou vingança. Se dedicou a ensinar, mostrando que o verdadeiro poder não vem do exterior, mas de dentro. Lembra de Sêneca e de Marco Aurélio? Pois bem, veja as últimas características desses dois filósofos. Sêneca, o conselheiro do imperador e a tragédia do poder. Se Epicteto nasceu na miséria, Sêneca teve o oposto: poder, influência e uma mente brilhante. Ele não era apenas um filósofo, mas também um político e um dos homens mais influentes de Roma. Como conselheiro do jovem imperador Nero, ele tentou guiá-lo com sabedoria e prudência. Mas o poder corrompe. Nero, antes um jovem promissor, se tornou um tirano sanguinário. E Sêneca, que tentou moldá-lo, acabou se tornando uma de suas vítimas. Acusado de traição, recebeu uma ordem direta: ele deveria se matar. Imagine o que passou por sua mente naquele momento. O homem que tentou trazer razão a Roma agora era forçado a aceitar sua própria morte. Mas ele não se desesperou. Chamou seus amigos, abriu suas veias e morreu da forma que viveu, com serenidade e honra. Seus textos sobreviveram, ensinando que a vida só tem valor quando somos donos de nossa mente e de nossas ações. Marco Aurélio, o imperador filósofo. Mas e se um filósofo tivesse não apenas palavras, mas também um império inteiro sob seu comando? Esse foi o caso de Marco Aurélio, o imperador filósofo. Diferente de muitos líderes, ele não se entregou ao luxo ou ao prazer. Passava noites em claro, escrevendo suas meditações, refletindo sobre o dever, a virtude e o sofrimento. Mesmo governando um império em guerra, ele nunca abandonou seus princípios estoicos. Mas ser um governante justo tem um custo. A peste assolava Roma. As fronteiras eram atacadas sem trégua. E dentro do Senado, traições se acumulavam. Ele poderia ter cedido à desesperança, mas escolheu resistir. O estoicismo lhe deu forças para continuar, pois ele sabia que tudo é passageiro, exceto a forma como lidamos com a vida. A conexão com o presente. Séculos se passaram, mas as palavras desses filósofos ainda ecoam. Vivemos em uma era de incertezas, medo e ambição desenfreada. Mas será que não somos tão diferentes assim dos romanos? Quantas vezes nos deixamos levar pelo desespero? Quantas vezes deixamos que os outros controlem nossas emoções? A filosofia estoica nos ensina que, mesmo em meio ao caos, podemos encontrar equilíbrio. Que o verdadeiro poder não vem de riquezas ou status, mas da mente que domina a si mesma. Agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais te impactou? Comente abaixo. A filosofia estoica não pertence ao passado. Ela é uma arma poderosa que pode nos ajudar a viver melhor no presente. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse mundo, conheça a Roman Life, nossa loja dedicada à grandeza de Roma antiga. Roupas, acessórios e artigos históricos que te conectam com o legado imortal dos romanos. O link está na descrição. Agora me diga, você teria a coragem de viver como um verdadeiro estoico? Se você gostou desse vídeo e achou interessante saber como esses grandes filósofos desafiaram o grande Império Romano, não deixe de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar nossas notificações. Deixe seu comentário e sugira novos temas. E lembre-se, deixe o gladiador dentro de você falar mais alto. Até o próximo vídeo.